Com o Jogo do Brasil às 9 da manhã, não teve jeito, né? Os torcedores trocaram os barzinhos e o churrasco pelo pão com manteiga. E foi um café da manhã sofrido, viu? Pão, salgados, frutas, bolos. Hoje na padaria, eles são apenas coadjuvantes. A atenção está voltada mesmo para a televisão. A galera chegou bem cedo, antes das 9 da manhã, esperando a bola rolar. Só que nesse horário, o brinde não é com cerveja. A Aline arrumou um substituto. Combina com cappuccino quentinho. No início, muita expectativa. 3-1 pro Brasil. Eu apostei 2-0 pro Brasil. 25 minutos de jogo, esse aqui é o clima da padaria. Tem gente conversando, gente comendo, mas é claro, tem gente assistindo também. Apesar da pouca animação, esse placar de 0-0 pode mudar a qualquer momento. Esse bar de Campinas abriu 4 horas mais cedo. E claro, teve cerveja, mas não assim tão cedo. Chegamos, tomamos um suquinho de laranja primeiro, agora no intervalo já dá para tomar uma já. O jogo foi tenso. Mas a galera comemorou aos 45 minutos do segundo tempo. E depois veio o alívio final aos 51. Hoje o dia vai ser para comemorar. Para muitos, o trabalho não pode parar. O jeito, então, em muitas empresas foi juntar o prazer e o dever também. A estratégia deu certo. Foi possível torcer para a seleção sem deixar os compromissos de lado. Copa do Mundo é assim. No trabalho ou na escola, se é o Brasil que está em campo, as pessoas se mobilizam. A torcida se pinta de verde e amarelo, grita e sofre. Eu achei que não ia dar, mas deu. O resultado foi suado. A rede só balançou nos últimos minutos. O placar foi bonito, 2-0 para o Brasil. E quando sai o gol... É nosso, já é Hexa! Foi maravilhoso, pô! Vem Hexa! Que vem o Hexa! Nessa empresa, o pessoal chegou até mais cedo no trabalho para se preparar. Afinal, era o segundo jogo. E já que está todo mundo reunido, nada melhor do que trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. O cafezinho foi reforçado para dar energia. A ideia é promover uma interação entre a equipe e tentar ter mais produtividade em dias que normalmente a gente teria menos. E tem muitos outros lugares que também fazem isso. O clima de Copa transforma o serviço em praticamente um dia de festa. Bem motivante, né? Bem interessante para nós, para a empresa. E nessa época de comemoração, a empresa aproveita e estimula a criatividade, desafia os funcionários. Portugal, Austrália e Argentina. Dá para ver que o clima aqui é mesmo de Copa do Mundo. E assim como no futebol, os funcionários também formam times e competem, mas dessa vez num cenário bem descontraído. Até o fim dos jogos, o setor com a melhor decoração vai ganhar até prêmio. Um jeito diferente de estimular a brincadeira. Criamos uma competição entre os departamentos, né, onde eles pudessem ambientar as suas salas. Cada departamento escolheu uma seleção para representar, depois premiar o melhor. Mas se depender da Jéssica, Portugal só ganha na decoração mesmo, porque o coração, esse é brasileiro. Eu sou de Portugal, né? Você acha que ganha? Aqui na empresa sim, na Copa não, né, por favor. A seleção brasileira, então, conquistou a primeira vitória na Copa da Rússia 2018. Então, vamos ver como ficaram os grupos nesta sexta-feira. O Brasil venceu a Costa Rica no sufoco. Felipe Coutinho e Neymar marcaram nos acréscimos. Também pelo grupo E, a Suíça venceu a Sérvia de virada por 2-1. O resultado deixa a seleção brasileira com a vantagem do empate para garantir a classificação contra a Sérvia. A Costa Rica está eliminada. E pelo grupo D, teve resultado bom para a Argentina. A Nigéria venceu a Islândia por 2-0. Se os hermanos vencerem a Nigéria na última rodada, podem se classificar com o segundo lugar do grupo. E nesse fim de semana termina a segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo da FIFA. Amanhã às 9 da manhã começa a segunda rodada pelo grupo G. A Bélgica, que estreou vencendo, enfrenta a Tunísia. Uma vitória classifica a seleção europeia às oitavas de final. Meio-dia tem bola rolando pelo grupo F. O México encara a Coreia do Sul. O time de Juan Carlos Osório chega com moral depois de vencer a Alemanha. Por falar neles, a atual campeã do mundo também joga no sábado, às 3 da tarde,
contra a Suécia. Se perder, a Alemanha estará eliminada já na primeira fase. Domingo acontecem mais 3 jogos na Copa do Mundo da FIFA. Às 9 da manhã tem Inglaterra e Panamá. A partida é válida pelo Grupo G. Meio-dia começa a segunda rodada no Grupo H. E o confronto é entre as duas equipes que estrearam com vitórias, Japão e Senegal. Fechando o final de semana, uma seleção pode ser eliminada. Às 3 da tarde, na Arena Kazan, tem Colômbia e Polônia. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, amanhã tem jogo decisivo para o Bragantino. Às 4 da tarde tem Tupi e Bragantino em Juiz de Fora. Essa já é a 11ª rodada da fase e o jogo é um confronto direto. O Bragantino é o 4º colocado com 15 pontos e o Tupi está em 5º com 14. Uma vitória mantém o Braga no G4. O empate pode ser ruim para os dois porque as equipes podem ser ultrapassadas por 3 adversários. E o técnico Marcelo Veiga falou sobre esse jogo e da importância também de recuperar os pontos perdidos em casa. E vamos buscar agora que o Tupi ganhou o jogo fora de casa da Tombense. A Tombense também não perdia em casa, acabou perdendo para o Tupi que estava lá embaixo. Então o Tupi com 2, 3 vitórias ele já deu salto próximo de uma classificação. E é um jogo direto. A gente teve a vitória contra o Tupi aqui e a gente tem a possibilidade de ganhar do Tupi lá para que a gente possa voltar a pontuar e estar entre os 4. O Guarani se reapresentou ontem aqui em Campinas depois do empate com o Avaí. E agora fica a dúvida, Humberto Louser vai manter o atacante Kaique como titular depois de marcar 2 gols? Em 12 jogos na Série B, o Guarani entrou em campo com 12 escalações diferentes. E se tem um setor em constante mudança, é o ataque. No jogo contra o Avaí, em Florianópolis, o técnico Humberto Louser apostou em Kaique aberto por uma das pontas. O atleta remanescente do grupo do ano passado vinha tendo poucas oportunidades e desencantou, marcando 2 gols no empate por 3-3. Todo jogador vive de momentos altos e baixos, né? Mas eu sempre esperei minha oportunidade e sempre procurei fazer da melhor forma quando eu tive essa oportunidade dos técnicos. Eu espero que minha confiança continue, que eu possa ajudar o Guarani com gols, passes, fazendo jogada com meus companheiros, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Kaique foi destaque em um dos jogos mais eletrizantes da Série B. O Guarani foi para o intervalo perdendo por 2-0. Conseguiu a virada, mas cedeu o empate ao Avaí. A conversa no vestiário foi fundamental para a volta na segunda etapa com mais intensidade. Nós fechamos ali, né? E conversamos bastante, falamos que só estava nós ali, só depende de nós, né? Então, o que acontece é dentro do campo a gente tem que ser mais unido, como o nosso time é unido. Mas as cobranças vêm por causa dos resultados, né? Que tivemos aqui dentro de casa. Mas nós jogou com muita raça e conseguimos fazer o resultado. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. O futebol apresentado pelo Guarani em Santa Catarina aumentou a confiança do elenco para a sequência da Série B. Só que agora o intervalo para o próximo jogo é bem longo. O Bugre só volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Boa Esporte, aqui mesmo no Brinco de Ouro. Vai ser bom para ajustar os erros, para alguma coisa ali que o professor Humberto detectou ali no nosso time. Então, eu acho que essa semana é muito boa e a confiança acho que não vai sumir em 2, 3 dias, né? Então, a gente tem que levar isso para o próximo jogo contra o Boa, essa confiança e essa vontade que nós temos no segundo tempo. E a Ponte Preta segue a preparação para o jogo contra o Figueirense na próxima rodada. O cenário parecia perfeito para a Ponte Preta. Com a vitória em cima do CSA, a Macaca ficava a 3 pontos do G4, com uma semana cheia para trabalhar, só pensando no confronto direto com o Figueirense. Mas aos 46 do segundo tempo, tudo mudou. Uma falta desnecessária na entrada da área, uma cobrança perfeita. E o time volta a trabalhar sob desconfiança, acumulando 2 rodadas nada convincentes. Além dos pontos desperdiçados contra a CRB e CSA, as 2 partidas acabaram quebrando uma sequência de empolgação da Ponte Preta dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, em que a Macaca se afastava da zona de rebaixamento e se aproximava cada vez mais do G4.
Por isso, a partir de agora, os trabalhos do técnico João Brigatti incluem 2 tipos de controle: o emocional e o do resultado quando é favorável para a Macaca. Aquele sentimento amargo. Acho que pela gente construiu no jogo, principalmente no primeiro tempo, eu acho que não fiz nenhuma defesa no primeiro tempo. Acabou tendo um lance da expulsão, que é coisa normal. Acho que até o pênalti antes ali eu pude ser infeliz e feliz no momento por ter feito a defesa, feito a falta, ter feito a defesa. Mas é coisa que acontece no futebol. Vamos trabalhar para que isso não se aconteça mais. E ontem aconteceram 2 jogos na sequência da 12ª rodada da Série B. No Rio Grande do Sul, o Brasil de Pelotas passou sufoco, mas venceu o Criciúma por 1-0. E no Serra Dourada, Goiás e Juventude empataram por 1-1. A 12ª rodada termina amanhã com 6 jogos. Às 6 da noite tem confronto direto pelo G4. O 5º colocado, Coritiba, recebe o Figueirense, que está em 4º lugar. Quem também tenta entrar na zona de acesso para a 1ª divisão é o São Bento, que às 7 da noite encara o Londrina no estádio Walter Ribeiro. O time de Sorocaba é o único invicto da Série B. No mesmo horário, o líder Fortaleza tenta abrir ainda mais vantagem para os rivais na Arena Castelão contra o Oeste de Barueri. O Lanterna Boa Esporte de Varginha encara o Vila Nova de Goiás, que está a 7 rodadas sem vencer no campeonato. Em São Luís do Maranhão, tem Sampaio Correia e Atlético Goianiense. Os 2 times estão no meio da tabela e tentam melhorar o desempenho na competição. Fechando o sábado de futebol pela Série B, às 9 da noite, o CRB tenta deixar a zona de rebaixamento contra o Paysandu. O Santos apresentou ontem um novo executivo de futebol e ele fez questão de bancar a permanência de Jair Ventura. Ricardo Gomes chega para ocupar um cargo que estava vago desde fevereiro, quando Gustavo de Oliveira foi demitido. O contrato dele com o Santos é de 1 ano. Ex-treinador de equipes como São Paulo, Vasco da Gama, Botafogo e Guarani, Ricardo Gomes quer aproveitar a experiência no futebol para ajudar o Santos a se reerguer na temporada. Farei do melhor para corresponder a esse grande clube, parte da nossa história, né, do futebol. Isso de uma função diferente, vocês já me conhecem, mas fazendo o melhor para que isso seja bom para mim, bom para o Santos, para o futebol. Uma pessoa de valor, de muita dignidade, já deu provas para nós de ser uma pessoa de alto nível, experiência, conhece muito do futebol, não só brasileiro como futebol mundial, e eu tenho a plena certeza que ele vem cumprir aquilo que nós sempre pretendemos ter. O novo executivo de futebol do Santos garantiu a permanência do técnico Jair Ventura e ainda prometeu a chegada de 3 reforços de peso para o 2º semestre. A minha opinião é um profissional qualificado que, por vezes, isso acontece no futebol, vocês conhecem muito bem, não tem resultados que a torcida gostaria, que espera. Mas aí analisamos de forma as lesões, o tempo que ele ficou com várias competições. Então, tudo isso, e depois esse campeonato brasileiro que começou apertado pela Copa do Mundo.